Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos nesta série de reflexões a respeito da vida cristã vitoriosa e estamos trabalhando nesta semana algumas dificuldades nessa estrada, né? Nessa jornada de fé, nessa vida cristã vitoriosa. E hoje nós vamos falar sobre a dificuldade de vermos Deus em tudo. A pergunta é: Deus está em tudo? Esse é um dos fatores, a nossa dificuldade de ver Deus em tudo nos impede a vida vitoriosa. As pessoas elas costumam dizer: posso facilmente obedecer aquilo que vem de Deus, mas não posso obedecer o ser humano. E a maior parte das provações ou das provocações e dificuldades nos advém de não sabemos lidar com pessoas. Embora as pessoas confiem em Deus, elas têm muita dificuldade de confiar nas pessoas. Essa dificuldade ela é muito séria. Se não pudermos vencê-la, a nossa vida de fé será impossível ou será afetada. Para nós, quase tudo na nossa vida envolve o nosso relacionamento com outras pessoas. Quase todas as provações ou as provocações resultam de alguém ter falhado em algum momento conosco, ter cometido algum erro ou ter sido descuidado com alguma coisa em relação à nossa vida. Sabemos que Deus sabemos que Deus usa as coisas, né? Usa todas as coisas que chegam às nossas vidas, mas Ele está envolvido em quase todas elas. Se não tiver, como nós podemos dizer a Ele, seja feita a sua vontade e não a minha? As provocações ou as provações ocasionadas por outras pessoas são repletas de amargura. Mas como nós podemos ver Deus até mesmo nessas amarguras, nessas provocações? A entrega completa a Deus, a nossa perfeita confiança nele deve passar, por Romanos capítulo 8, 28 e 29, que nos diz assim: E Deus fará com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, o propósito que ele tem, de nos conformar à imagem e semelhança do seu Filho. Então, Deus usa todas as coisas com um propósito, até mesmo as provocações e as provações relacionadas a pessoas. Devemos sim, então, confiar que Ele usa todas as coisas para o nosso bem. Ele fala que usa todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. A nossa entrega deve ser a Deus. A nossa vida, nossa vida de entrega deve ser a Deus e não a pessoas. A confiança nossa deve ser nele, ou fracassaremos na primeira tentativa, ou seja, de confiarmos plenamente nele. A Bíblia nos ensina o seguinte: não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês, disse Jesus lá em Mateus 10, 29. Deus sabe que todos os fios de cabelo na nossa cabeça, Ele sabe todos eles, e mesmo que eles caem, Ele sabe. Não precisamos nos preocupar com nada, porque o nosso Pai cuida de nós. Não devemos tentar ofender a quem nos ofende, porque o nosso próprio Pai nos defende.
Não precisamos temer, porque Ele está ao nosso lado. Ninguém pode ficar contra nós, porque Ele é por nós. Não sentiremos falta de nada. Precisamos do que precisamos, porque Ele é o nosso pastor e Ele não nos faltará. Se Ele não nos falta, nada nos falta. Quando atravessarmos os rios, diz a palavra, eles não nos submergirão, e quando andarmos pelo fogo, ele não nos queimará, porque Deus está conosco. É Deus que muda as épocas, as estações, que destrona reis e os estabelece. Diz a palavra de Deus que o coração do rei está na mão de Deus e é controlado como um rio pelo Senhor, e o Senhor o dirige para onde quer. A Bíblia diz que se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Essas promessas e todas as outras contidas na palavra de Deus resolvem definitivamente a questão de qualquer outro poder, na vida dos filhos de Deus. Todos nós estamos sob o controle do nosso Pai. Nenhum poder no céu ou na terra pode tocar na alma que vive em Cristo, sem antes passar por Deus e receber a aprovação dele. Quando começamos esta série de reflexões, nós descobrimos que a nossa vida está escondida em Cristo, em Deus, muito bem protegida. Se Deus é por nós, não importa quem está contra nós. Nada pode nos perturbar ou causar dano sem que Deus veja, sem que ele saiba. O cuidado de um pai terreno em relação ao seu filho indefeso é um retrato disso tudo. Se um pai humano cuida do seu filho indefeso, quanto mais o nosso Pai fará por nós? O amor de Deus, ele é muito maior. Sua força e sua sabedoria não têm fim. Os irmãos de José, lembram? Venderam-o como escravo. Todavia, quando José os encontrou, disse a eles: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de todos. Gênesis 50, 20. O senso comum nos diz que foram os maus irmãos de José que o mandaram para o Egito. Mas José, vendo pelos olhos da fé, pôde dizer: Deus me mandou para cá. Sem dúvida, aquele foi um terrível pecado, sim, dos seus irmãos. Quando chegou a José, tornou-se a vontade de Deus para ele. Embora no começo parecesse certamente que não foi uma bênção, mas foi a maior bênção da vida dele e da vida deles. Dessa forma, constatamos como o Senhor pode fazer até um homem irado louvá-lo e adorá-lo, como fez com José. Podemos ver como todas as coisas, até mesmo o pecado dos outros, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se olharmos apenas as coisas que podemos ver, não conseguiremos então compreender os segredos e conhecer a Deus em tudo. Pois os filhos de Deus serão chamados, ou foram chamados, para olhar não para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem, essas são eternas. 2 Coríntios 4:18. A presença de Deus é o lugar de segurança do seu povo e também dos seus filhos. Nada pode
resistir a essa presença. Ele diz: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Êxodo 33:14. O Senhor está contigo, o Senhor está comigo. O que temeremos? O que pode nos fazer os homens? Ver Deus em tudo é a única maneira de nos tornarmos amáveis e bons com aqueles que nos perturbam, nos provocam. Eles serão instrumentos de Deus para operar em nós seus propósitos nobres e sábios. Por fim, em nosso ser interior, acabaremos agradecendo aqueles que nos incomodam pelas bênçãos que nos proporcionarão. Por fim, em nosso ser interior, acabaremos agradecendo aqueles que nos incomodam pelas bênçãos que nos proporcionaram. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.